Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Imagina esperar por anos, acreditar em um projeto, ver o XRP prestes a explodir e, de repente, sempre que o preço tenta subir, alguém parece puxar de volta. É como se tivesse um freio segurando o XRP. Não importa o hype, não importa a expectativa, ele trava. Agora, pensa comigo, se você fosse parte do setor que lucra bilhões com essas ineficiências, deixaria o XRP crescer sem resistência? Hoje eu vou te mostrar porque isso pode estar acontecendo, o motivo real de o XRP não estar subindo como deveria e por que o dia 30 de setembro pode ser o momento em que esse jogo muda de vez. E antes de eu continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o que eu vou revelar não é conversa repetida de rede social, é informação que separa quem chega cedo de quem sempre chega atrasado. Nos últimos dias, uma data ganhou força nos bastidores do mercado, 30 de setembro. Para muitos analistas, esse pode ser o ponto de virada que separa o antes e o depois do XRP. Nós vemos na matéria que especialista para detentores de XRP. Em 30 de setembro, isso mudará o jogo. Veja o que está por vir. Nós vemos mais abaixo que uma mudança crucial ocorrerá no sistema financeiro dos Estados Unidos em setembro. Uma mudança que pode remodelar a forma como o dinheiro flui entre o governo federal e os seus cidadãos. Nós vemos aqui abaixo que a comentarista de mercado, a Amélie, recentemente chamou atenção para este desenvolvimento no X, chamando-o de um potencial divisor de águas para o cenário de pagamentos em geral e para os entusiastas de criptomoedas, incluindo detentores de XRP. Nós vemos abaixo aqui que será o prazo final para pagamentos digitais do Tesouro, que vai ocorrer no dia 30 de setembro. Nós vemos abaixo aqui que em março de 2025, a Casa Branca emitiu a Ordem Executiva 14247, modernizando os pagamentos para contas bancárias dos Estados Unidos, incluindo o Tesouro dos Estados Unidos, e eliminar gradualmente a maioria dos cheques em papel e migrar totalmente para transferências eletrônicas de fundos ETFs. Desde então, a agência confirmou que 30 de setembro de 2025 é a data oficial para essa transição em todo o país. Desembolsos federais como pagamentos da Previdência Social, restituições de impostos e faturas de fornecedores com exceções limitadas serão entregues eletronicamente em vez de cheque em papel. Os avisos do Tesouro no Registro Federal detalham a obrigatoriedade e orientam as agências federais a garantir uma implementação sem interrupções. Mas o que isso tem a ver com criptomoedas e principalmente com a criptomoeda XRP? Nós vemos aqui que implicações para o ecossistema de criptomoedas. A ordem de modernização não cria uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos, nem nomeia nenhuma blockchain privada. No entanto, sinaliza inequivocamente a crescente demanda federal por redes de liquidações mais rápidas e eficientes. E nesse ambiente que projetos de blockchain como a XRP Ledger da Ripple e seu produto On Demand Liquid, ODL, naturalmente atraem a atenção. A capacidade do XRP de atuar como um ativo ponte para pagamentos internacionais está alinhada à busca por transações em tempo real e de baixo custo, embora não haja evidências de que o Tesouro planeje adotar o XRP especificamente. A mudança federal valida a necessidade do mercado que a tecnologia XRP atende. Essa não é só uma data marcada no calendário, é a convergência da expectativa institucional, especulação de movimentos regulatórios e a pressão crescente sobre o mercado de pagamentos globais. Se essa peça realmente se encaixar, o XRP pode deixar de ser visto como moeda especulativa e assumir o papel como infraestrutura. E é justamente aqui que entra a pergunta inevitável. Se o futuro do XRP parece tão promissor, por que o preço do XRP
continua travado. E é por isso que você precisa estar aqui, porque enquanto a maioria só vai descobrir esse tipo de informação quando já for tarde, eu trago para você antes do movimento acontecer. Então já se inscreve agora e garante que você não fica de fora do próximo capítulo. Segundo um especialista, ele trouxe a resposta que muitos não querem ouvir. O preço do XRP não está parado por acaso. Ele sugere que existe um movimento intencional, um jogo de bastidores para manter o valor contido até que os grandes players estejam totalmente posicionados. Nós vemos aqui na matéria que especialista financeiro afirma que a supressão do preço do XRP não é coincidência. Nós vemos aqui abaixo que o analista financeiro Dr. Jim Wiley afirmou que a estagnação do preço do XRP não é obra do acaso, mas parte de uma estratégia deliberada de grandes instituições financeiras. Segundo Wiley, os bancos estão ativamente suprimindo os preços do XRP para acumular o token em níveis mais baixos antes que ocorra uma movimentação significativa no mercado. Alegada acumulação institucional. Em uma entrevista recente com Versam Al-Jarrah, o Dr. Wiley sugeriu que as principais instituições financeiras, em particular a BlackRock, estão trabalhando discretamente para adquirir XRP a preços baixos. Ele descreveu a BlackRock como uma empresa de ações repugnantemente corrupta e afirmou que a empresa, juntamente com outros bancos, estão deliberadamente mantendo o XRP abaixo de $3. O Wiley teoriza que o valor real do XRP deveria estar em torno de $7 a $8, mas instituições estão impedindo que o preço atinja esse nível. Ao manter o preço estagnado, esses players podem acumular um número substancial de tokens antes que o mercado perceba o valor total do XRP. Especulação da comunidade sobre a supressão do preço do XRP. O conceito da supressão do preço do XRP não é novo na comunidade de cripto. Muitos acreditam que diversos fatores, incluindo as liberações mensais de custódia da Ripple e os desafios regulatórios, podem ter contribuído para manter o XRP subvalorizado. Mas ao final da matéria nós vemos aqui a teoria da supressão explicada. As alegações de Dr. Wiley estão alinhadas com teorias de longa data na comunidade XRP de que bancos e grandes entidades financeiras estão tentando adquirir XRP com taxas reduzidas. De acordo com esta visão, o XRP é mantido deliberadamente abaixo do seu valor justo de mercado percebido. As instituições podem estar usando acordos de confidencialidade e outras táticas para coordenar a acumulação sem alertar o mercado. Uma vez que XRP suficiente seja acumulado, o preço pode potencialmente aumentar para refletir seu valor verdadeiro entre $7 e $8. Mais abaixo aqui nós vemos a conclusão, né? As declarações de Dr. Jim Wiley reacenderam a discussão sobre a potencial supressão de preço do XRP por grandes instituições financeiras. Ele alega que bancos como BlackRock estão intencionalmente mantendo o XRP abaixo de $3 para acumular tokens antes de uma possível alta para $7 e $8. Agora, pensa comigo, se você fosse parte, vou fazer mais uma vez essa pergunta, se você fosse parte do setor que lucra bilhões com essas ineficiências, deixaria o XRP crescer sem resistência? É por isso que analistas dizem que o preço está sendo segurado de propósito, não porque o XRP não tenha valor, mas porque talvez ele tenha valor demais. Segurar esse potencial até que grandes players estejam posicionados pode ser a estratégia perfeita para garantir que, quando o movimento vier, ele não beneficie apenas o varejo. É como uma mola comprimida. Quanto mais tempo seguram, mais será a força quando ela finalmente se soltar. Não é apenas sobre o preço do XRP estar travado hoje, é sobre quando esse freio for solto e o que pode acontecer depois. A verdadeira mudança não está apenas no preço, está na percepção. O XRP deixa de ser visto como especulativa e começa a ser entendido como infraestrutura global, uma engrenagem invisível pronta para movimentar valores
trilionários. Agora, olhando para o gráfico, a fotografia no momento é clara. O XRP está na faixa dos 2 dólares e 86, exatamente em cima de uma zona sensível de decisão. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão quase se cruzando, mostrando que o mercado está tentando definir se vai segurar essa região como suporte ou se abre espaço para mais queda. O suporte imediato está em 2 dólares e 76 e abaixo disso temos o nível de 2 dólares e 50 que funciona como ponto de defesa mais forte. Já do lado de cima, as resistências chaves estão em 2 dólares e 99, uma resistência psicológica seguida por 3 dólares e 16 e depois 3 dólares e 38. Se o preço conseguir superar essas barreiras, o caminho até 3 dólares e 65 fica aberto. O RSI agora está na casa dos 52 pontos, depois de ter batido mais fundo nos últimos dias. Isso mostra que o mercado respira, mas ainda não saiu da zona da neutralidade. E vale lembrar, a queda que vimos ontem não é só no XRP, é reflexo de todo o mercado cripto. No geral, a tendência ainda mostra pressão, mas a forma como o preço está se segurando nessa região pode indicar acumulação antes de uma nova tentativa de avanço. É aquele momento em que os impacientes vendem e os preparados aguardam. Toda revolução, ela começa no silêncio. Primeiro desacredita, depois ignora e então inevitável. Talvez estejamos muito perto desse instante para o XRP, o instante em que ele deixa de ser promessa e se torna sistema. E quando isso acontecer, a pergunta não será por que subiu tanto agora, será como ninguém viu isso acontecendo antes. O que parece travado hoje pode ser apenas preparação, e só quem entende isso antes do estouro vai estar pronto quando o jogo virar. Então não perde tempo, já se inscreve aqui, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque a informação que você tem aqui não fica disponível para sempre. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.